Queridos gestores, educadoras, pais e adultos, quaisquer que sejam eles, que se interessam pela criança pequena. Então, eu gostei muito da escolha da rede pedagógica para essa semana, né, que é a avaliação na perspectiva da educação infantil, né? E eu queria comentar com vocês, nessa nossa conversa de hoje, né, o que eu queria conversar com vocês é que três aspectos que eu acho muito importantes na problemática da avaliação, né? O primeiro é o medir, o segundo é o registrar e o terceiro é avaliar. É claro que esses três aspectos são interconectados. E no nosso caso, né, no caso da criança pequena, medir significa observar. Significa observar bem, observar de uma forma intencional, de uma forma significativa nos termos que eu vou comentar daqui a pouco. E observar, mas observar registrando. E hoje nós temos muitas formas, muitos recursos de registro, né? Nós podemos usar o vídeo, nós podemos usar a fotografia, né? As fotos, nós podemos fazer áudio, né? Em que o pai, a mãe ou a educadora, enfim, grava, né, aspectos significativos do comportamento, da vida, etc., das crianças pequenas, né? E escrever, né? É muito interessante fazer pequenas notas, pequenos registros, porque a gente pode esquecer, enfim, então, e criar pouco a pouco aquilo que se chama de um portfólio, e que fixa, né, que indica momentos significativos das nossas crianças, né? E o terceiro ponto, mas que está interligado com esses dois, por que fazer isso, né? Qual é o valor? Qual é a finalidade? Qual é a intencionalidade, né? É claro que avaliar, como vocês sabem, significa literalmente atribuir valor, né? A gente avalia aquilo que, na nossa perspectiva, ou no nosso objetivo, ou na nossa intenção, vale a pena ser avaliado, né? Então, a minha proposta na nossa conversa de hoje, né, é a gente pensar em como trabalhar esses três aspectos, né? Observar, registrar, valorizar, atribuir um sentido, um significado, um valor, né? Fazer observações e registros tendo em vista uma intencionalidade, uma finalidade, né? E como vocês sabem, a educação infantil, na proposta da BNCC, ela se divide em três etapas, né? A primeira etapa vai da criança de 0 aos 18 meses de vida, a segunda etapa dos 19 meses aos 3 anos e 11 meses, e a terceira etapa, ela engloba o quarto e o quinto ano. As duas primeiras etapas a gente chama de creche, né, que pega a criança aí do 0 aos 3 anos e 11 meses, e a terceira etapa de pré-escola, concluindo assim as três etapas da educação infantil. E eu gosto de lembrar que, pelo menos na minha visão, não é? Esses 5 anos, pela importância, pela dramaticidade das transformações, né, da criança em relação a si mesmo, em relação ao mundo, à sociedade, etc., são tão
são até mais como eu vou dizer, mais importantes ou mais significativas, mais transformadoras, mais revolucionárias, até do que aquilo que a gente chama de Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, que são as fases seguintes do processo de escolarização da criança. Por que isso, né, gente? Por exemplo, uma criança de um mês de vida é muito diferente de uma criança que está festejando o seu primeiro ano de vida. Uma criança que está festejando o seu segundo ano de vida é muito diferente de uma criança que festejou o seu primeiro ano. E assim sucessivamente. Porque nós temos marcos, né? Marcos de desenvolvimento, de transformações, né? Muito significativos, né? Uma criança de 1 ano, ela senta, muitas já estão até segurando, ficando em pé, já dando seus primeiros passos. Ela tem uma riqueza de interação, uma sofisticação de interação com as pessoas, com o mundo, já imprevisíveis, né, vamos dizer assim, em relação à criança menorzinha, com 2, 3 meses. E assim sucessivamente. A criança de 2 anos já fala, corre, pula, salta, nada, dança, faz montagens, né, constrói blocos, e muitas delas até já têm, no segundo, terceiro ano, autonomia para o xixi, para o cocô, para trocar de roupa, ou compartilhar, enfim. Então são mudanças muito, muito importantes, né? E que vale a pena a gente avaliar nesses 3 sentidos que nós estamos comentando, né? Observar, registrar e atribuir um valor, um significado, um sentido, um porquê, né? Então vejam vocês, agora, o que eu queria propor é que esses 3 aspectos que a gente está valorizando aí, destacando, sejam considerados nestas 3 demarcações propostas pela BNCC. Então, como vocês sabem, a BNCC propõe, né, 5 campos de experiência, né, o eu, o outro e o nós. O segundo, corpo, gestos e movimentos. O terceiro, traços, sons, cores e formas. O quarto, oralidade escrita. O quinto, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, né? Ela propõe também direitos de aprendizagem. Eu vou ler aqui para vocês, né? Que são o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar, o conhecer-se. E esses são esses 6 direitos de aprendizagem do desenvolvimento. E esses 5 campos de experiências são comuns a toda educação infantil, portanto, aos 5 primeiros anos. Só que é muito diferente, por exemplo, nós observarmos, registrarmos e avaliarmos, né, as possibilidades, as necessidades e as condições, por exemplo, de convivência de uma criança nos seus primeiros 18 meses de vida, né? Conviver, como é que ela interage com as outras crianças? Como é que ela interage com os adultos, sobretudo os adultos de referência para ela? Como é que ela interage com os brinquedos, com os objetos, com as coisas da sua casa? Como é que ela convive nas tarefas ou nas necessidades do dia a dia? Dormir, comer, tomar banho, trocar de roupa, né? Receber vacina ou tomar um medicamento, se ela por acaso fica doente, e etc, etc. Então, como é que a criança convive, né? Como é que ela convive com o seu corpo? Convive com os seus órgãos do sentido. Como é que ela cheira? Como é que ela degusta? Como é que ela ouve? Como é que ela vê? Como é que ela toca?
como é que ela reage sendo tocada, como é que ela convive, por exemplo, com... Né, as crianças pequenas são muito manipuladas, né, pelos adultos, manipuladas por diferentes motivos, né, e elas gostam disso, elas gostam de ser tocadas, né, porque o toque significa conexão, significa proximidade, e dependendo da qualidade desse toque, ele significa intimidade, significa um encontro, né, entre, por exemplo, um adulto e uma criança, numa situação, por exemplo, de higiene, de alimentação, de cuidados do dia a dia, ou então numa situação de carinho, de brincadeira, de estar juntos, gostosamente juntos, amoravelmente juntos, né? Ouvindo uma música, escutando uma história, né? Brincando com um objeto no colo, sendo afagado, sendo contido, sendo, né, conectado no melhor dos sentidos, né? Então, como é a convivência da criança, por exemplo, na segunda etapa do seu desenvolvimento, ou da escolarização, que é dos 19 meses aos 3 anos e 11 meses, já é uma convivência mais, digamos, onde o aspecto social, o aspecto da interação entre as pessoas, né? Gestão de conflitos, como ela interage com outras crianças, já num contexto em que ela tem mais recursos de interação, né? Tudo isso é muito diferente e muito significativo. E como é que a criança convive, por exemplo, com 4, 5 anos, né? Com os objetos escolares, com as coisas que estão escritas, com os desenhos, com os rituais próprios da escola, a hora da roda, né? a hora da alimentação, a hora de ouvir histórias, a hora do desenhar, da música, enfim, os diferentes momentos, né, da escola, em que a criança... Então, como avaliar, então, a convivência da criança, as possibilidades, as formas, né? Como observar a criança, por exemplo, brincando, né? A brincadeira, nos 2 primeiros anos de vida, ou nos primeiros 18 meses, como diz Piaget, ela se caracteriza pelo prazer funcional, né? O que quer dizer o prazer funcional? É gostoso ver, é gostoso ouvir, é gostoso cheirar, é gostoso manipular, bater, esconder, guardar, sacudir, né? Combinar as coisas de diferentes modos, né? E é gostoso repetir, né? A criança, quando gosta de uma brincadeira, ela repete, incansavelmente e feliz. E em repetindo, e em tendo esse gosto funcional de fazer as coisas, pelo prazer que isso dá, ela aprende, ela se desenvolve, ela se transforma, ela conhece. Conhece a si mesma, conhece o seu corpo, conhece as suas possibilidades de interação, por exemplo, com os objetos ou com as pessoas, e conhece sobre as pessoas e os objetos, as características dela, o cheiro, a cor, a forma, o tamanho, a densidade, o uso, né? As crianças, então, é diferente. Então, esse é o brincar nos 2 primeiros anos. O brincar nos dois anos seguintes, ou seja, no segundo e no terceiro ano, né? Já é um brincar em que a criança explora, ela já gosta de jogar bola, chutar, gritar gol, né? Ela música, né? Ela gosta do brincar de faz de conta, da representação de papéis, né? Do sonhar, né? Do fingir possibilidades, do sonhar possibilidades, né? É um brincar em que ela é livre, né? As crianças que têm essa felicidade são livres para imaginar o mundo, imaginar as coisas como elas querem, como elas podem,
como naquele momento lhes interessa, né? Então, é um brincar de faz de conta, é um brincar de exploração, de montagem, de construção, né? De sonhos, de fantasias, em brincando, né? Conhecer papéis, né? Descobrir papéis sociais, né? Não por acaso as crianças gostam de brincar de doutor, de mamãe e papai. Nas brincadeiras elas imitam de uma forma livre, de uma forma do jeito que elas podem ou querem, as coisas que são significativas para ela, né? Quaisquer que sejam essas coisas. A criança já da pré-escola, né, elas já gostam de jogos de memória, né, jogos de forca, né, brincadeiras corporais mais sofisticadas, né, brincadeiras de roda, brincadeiras enfim, outros tipos de brincadeiras, sempre mantendo o prazer funcional, a repetição, agora incorporando o faz de conta, o sonhar, mas num contexto mais de enfrentar desafios, de enfrentar obstáculos e ter o gosto de vencê-los, etc., para que pouco a pouco elas chegam nos jogos de regras, nos combinados, etc., etc. Então, a proposta que eu faço para os colegas é: pensem esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, pensem o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar, o conhecer-se, mas diferenciando-os segundo essas três demarcações propostas pela BNCC. Outra coisa que eu gostaria de falar, né, é que nós temos, felizmente, no Brasil, um documento, se eu posso dizer assim, um livro que é muito precioso, seja para os pais, seja para as educadoras, a escola, que é a caderneta de saúde da criança, né? Nós temos a caderneta do menino, a caderneta da menina. Nessa caderneta nós temos registros, né? Temos lugar para fazer registros relativo à altura, ao peso, enfim, aos cuidados de saúde da criança. Mas junto com isso, né, nós temos muitas e muitas preciosas orientações, sugestões, indicadores de qualidade de vida, graças aos quais os pais podem observar, registrar e valorizar. Meu filho está bem nisso, não está bem, meu aluno está... Enfim, você pode estabelecer um diálogo com essa caderneta, que é um livro precioso. Obviamente, outro livro precioso, tudo isso é gratuito, tudo isso está disponível na internet, você pode recorrer a isso, tem versão física, versão digital, né? Outro livro precioso é a BNCC Educação Infantil, porque lá nós temos orientações, sugestões, expectativas, indicadores, né, daquilo que se propõe como um direito aos processos de desenvolvimento e de aprendizagem de todas as crianças. É claro que essa base nacional comum, ela precisa ser traduzida, convertida em currículos, em diferenciações conforme o contexto, a cultura, o lugar onde vivem as crianças e todas essas especificidades próprias de uma proposta curricular, etc. Mas o fato é que nós temos... Eu vou ficar só nesses duas referências, né? Caderneta de Saúde da Criança e Base Nacional Comum Curricular, e graças aos quais a gente pode ter um diálogo, né? Ter uma referência que nos permite
definir o que é melhor observar, como registrar, o que registrar e ao que dar valor, né? Então vejam vocês, voltando, né? Os direitos de aprendizagem são os mesmos, só que nós temos que diferenciá-los, nós temos que especificá-los conforme essas 3 etapas do desenvolvimento. Então eu falei um pouco do conviver, falei um pouco do brincar, agora quero falar um pouco do participar, né? Vejam vocês, como é que uma criança pequena participa, uma criança que está aí no seu primeiro ano de vida, tem 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, como é que ela participa, né? Vejam vocês, por exemplo, eu gosto muito da cesta de tesouros, ou eu não sei, eu esqueci agora o nome, mas existe um cesto de tesouros para comida também. Então, o que é um cesto de tesouros? Né? É o pai, ou a escola, ou a mãe, ou a escola, né? Colocarem dentro de um cesto, de uma bacia, né? Objetos familiares da criança, tampa de panela, colher, objetos que fazem sons, brinquedos, pano, sementes, claro, coisas que não ameacem, que não sejam, coisas que não possam oferecer perigo para as crianças. E deixar que as crianças escolham, decidam com o que brincar, o quanto brincar, o como brincar, etc. Então, ela está participando, porque o educador, a educadora, o pai, a mãe, preparam os objetos, porque isso elas não saberiam fazer, as criancinhas pequenas, né? Mas elas participam no sentido de elas constroem a sua brincadeira, elas formulam a sua brincadeira, elas decidem, né? O quanto, com o que, o como brincar, etc. Existe também, só que eu esqueci agora o termo, existe um termo, mas eu esqueci dele, é que aqui no Brasil, inclusive, tem centros que são muito sofisticados nesse assunto, que é o da comida. Então, crianças aí de 1 ano, 8 meses, às vezes menos, então o que você faz? Você monta um prato, né? Pedaços de abacate, pedaços de banana, pedaços de frutas, ou mesmo de legumes, vegetais, cozidos, se for o caso, né? Então você monta um prato, né? Dividindo, quer dizer, da mesma coisa, comidas em que a criança possa, eles chamam até de finger food. Finger food é que a criança possa pegar com o dedo, né? Então, ela escolhe o que ela quer comer. Ela tem possibilidades, né? 3, 4, 2, 5. E ela pega com a mão, coloca na boca. Então ela tem oportunidade, porque qual seria o extremo oposto disso, né? É aquela criança em que a mãe, o pai ou a educadora decide o que ela tem que comer, coloca na boca dela, ou seja, não permita que ela participe nos limites das suas possibilidades de um processo. O mesmo vale, né? Crianças de 2, 3 anos podem colaborar, né? Às vezes até é uma farra, às vezes até essa colaboração não é das melhores, mas não importa, ela está sendo introduzida, ela está sendo convidada a compartilhar, né, a participar de uma vida comum, guardando os objetos, distribuindo os objetos, fechando as coisas, abrindo, enfim, tem muitos. O dia a dia é muito rico de possibilidades de envolver as crianças, né, nas coisas da vida, né? E expressões, né? Então, o que é significativo como expressão para uma criança pequenininha, nos seus primeiros 18 meses de vida, para uma criança já com 2 ou 3 anos, para uma criança já de 4, 5 anos, elas têm recursos, possibilidades, repertórios expressivos diferentes.
integrados, né? A criança mais velha vai integrando, vai sofisticando, estendendo esses repertórios de expressão, expressão musical, expressão corporal, os jeitos de falar, desenhos, né? Marcas, pintura, roupa, né? Formas de vestir ou de combinar as coisas, enfim. Como nós observamos, registramos e avaliamos, né, damos valor a necessidade expressiva da criança, de que ela se desenvolva através disso, né? Isso é maravilhoso. E por último, né, gente, pensando esses 6 aspectos, o conhecer-se, né? É claro que a vida toda ela implica em conhecer-se, né? Eu mesmo estou agora numa fase de conhecer-me, né? Ou conhecer aquilo que caracteriza o último ciclo da vida, a velhice, o ter podido se tornar velho, né? Como se você se conhece como uma pessoa que já está num outro momento de vida, num outro ciclo da sua vida, né? Quais são as possibilidades? O que você valoriza nesse momento da sua vida, né? Então, a criança pequena, por exemplo, né? As crianças mais lindas, mais gordinhas, mais saudáveis, elas nascem ignorantes. Aliás, nós ignoramos. Por exemplo, eu nunca tive 78 anos, 77 anos. Eu vou ter a partir da semana que vem. Semana que vem eu faço, dia 12, eu faço 77 anos. Eu não sei o que significará para mim o 77º ano de vida. Eu ignoro isso. Eu posso ter planos, devo ter planos, posso ter projetos. Quem, por exemplo, iria sonhar ou imaginar uma pandemia que nos confinou, que mudou nossa vida, matou pessoas queridas, e nos ensinou também muitas coisas, nos permitiu muitas descobertas nesses últimos 2 anos. Quem iria imaginar isso? Então, isso é a vida, né? Então, as crianças nascem ignorantes, elas não conhecem o seu corpo. Elas não sabem coordenar as diversas partes do corpo. Elas não conhecem as pessoas mais importantes da sua vida. Isso não vem no DNA, não vem, isso não é genético, quer dizer, elas não sabem, porque uma coisa é a mãe biológica, outra coisa é a mãe que pode ser a mãe biológica, que na maior parte das vezes é a mãe biológica, mas não necessariamente. A mãe, inclusive, pode ser um homem. Por que não? Mas que cuida, que se importa, não é? E que ama, que brinca, que tem uma relação... E como conhecer quem é essa pessoa? Né? Quais são as expressões? O que significa quando ela está brava, está mansa, está alegre, está triste, quando ela vai embora, quando... Né? Como é que você conhece o mundo, as coisas do mundo, do seu mundo, da sua cultura? Né? Então, o conhecer-se, né? Quem sou eu? Quem és tu? Quem é ele? Ou seja... Quem não é nem eu, nem tu, mas é ele, é um outro. Quem somos nós? Essas perguntas podem parecer simples, podem parecer assim banais, mas olha, gente, a gente passa a vida inteira tentando respondê-las, aceitá-las, conviver com elas. Né? Quem sou eu hoje? Quem é você? Quem somos nós? Né? E a criança tem essas perguntas e ela produz conhecimentos sobre isso, respostas sobre isso, informações sobre isso na sua experiência com os objetos do mundo, com as pessoas, nas interações, em momentos, digamos, mais fáceis ou mais difíceis, né? Tomara que sejam em momentos mais fáceis, mais amorosos, mais alegres, mais confiáveis,
mais cheios de esperança, né? Mas ela aprende nos diferentes momentos da sua vida, né? E isso é maravilhoso. Então, a verdade é essa, né, gente? A criança, ela aprende, né? E se desenvolve, e nós temos que aprender a diferenciar, né? O sofisticado que são estas mesmas coisas nas diferentes etapas do desenvolvimento da criança pequena, né? Então, por exemplo, como é que a criança ela entra em contato com os objetos? Tem sons, tem cores, tem formas, tem música, né? A cor ela é um indicador, né? Um referencial muito importante. O som, né? O som enquanto música, enquanto altura, intensidade, enquanto harmonia, e enquanto, obviamente, conteúdo no sentido aí de significado, de palavras com as quais você comunica, né? Sentimentos, as coisas do mundo, etc, etc, né? A criança pequena, por exemplo, hoje é uma criança do século XXI, uma criança que precisa de uma oralidade, né? Uma relação direta, né? Sensorial, motora, simbólica, presencial, direta, né? Fala, comunicação, mas ao mesmo tempo ela vive no mundo de leitura escrita, de textos os mais diversos, livros, né? Ilustrações, desenhos, mapas, etc. E ela vive num mundo que agora é digital. Ela observa seus pais usando o celular, conversando, ela vê filminhos, ela vê os seus pais digitando coisas no celular ou no computador. Ela é desse mundo. E muitas crianças sofrem porque não podem ter acesso a isso. Por outro lado, de novo vem o valor, de novo vem a avaliação, de novo vem o registro, de novo vem a observação, né? De como é que nós avaliamos o excesso ou o pouco da relação da criança com essas coisas, com textos escritos, com leituras, com música, com recursos digitais. Como é que nós fazemos uma boa gestão disso em favor do desenvolvimento da criança, né, gente? E eu queria terminar aí a nossa fala, né, a nossa reflexão, dizendo para vocês que hoje, né, felizmente e cada vez mais, o mundo, né, as pessoas, a ciência, os políticos, as escolas têm consciência, né, os pais têm consciência do fundamental, do crucial, né, dos primeiros anos de vida. De fato, uma criança que pode, nos primeiros anos de vida, ser amada, que pode brincar, que pode se expressar, que pode se conhecer, né, que pode interagir que pode participar, uma criança que pode ter experiências significativas para o seu desenvolvimento, etc, etc, ela tem um presente maravilhoso, né, um presente feliz, gostoso, significativo. E se for assim, e na medida em que pode ser assim, né, essa criança, na medida em que ela se torna jovem e adulto, ela se torna responsável por si mesmo, ela tem autocuidado, ela pode oferecer para o mundo, para a natureza, para a sociedade o melhor de si. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? Então, investir na criança pequena é o melhor, o maior, o mais ótimo dos investimentos. E quando eu falo investimento, gente, não é só de dinheiro, não. Investimento de tempo, de amor, de brincadeira, de cuidado com a saúde, cuidado com a vida, né? De presença, de conexão,
de experiência de se sentir seguro, de se seguir, de se sentir, né, a criança, né, com pessoas confiáveis, que acreditam nela, que oferecem para ela o melhor das suas possibilidades de desenvolvimento, pessoas que saibam conviver com as dificuldades. As crianças pequenas têm dificuldades, todos nós temos. Né? Como é que você aprende a observar, a registrar, a valorizar, né, aquilo que a criança é capaz de fazer, gosta de fazer, tem possibilidade, e aquilo que, por diversas razões, ela não pode, ou hoje, ou não pode de uma forma até mais permanente, por certas limitações, e você respeitá-la, amá-la e qualificá-la como um ser vivo, como um membro da nossa sociedade, né, da nossa cultura, da nossa família, e que crianças essas que são o nosso melhor presente e, com toda certeza, o nosso melhor futuro. Então, eu queria terminar dizendo para vocês que eu desejo que todos tenham um feliz 2022, que a gente possa acolher as crianças que estão chegando agora na escola, né? Depois de 1 ano e meio, praticamente 2 anos, em que nós tivemos desafios muito grandes, né? Passamos por experiências, algumas que nos permitiram aprender muitas coisas, etc., e outras tristes, né? Quantas pessoas perderam familiares, né? E quantas pessoas sofreram dificuldades, sofreram com suas limitações e etc. Mas eu espero que a gente tenha um 2022 auspicioso e que as nossas crianças pequenas possam receber o melhor de nós, né? Nós que cuidamos dela, que pensamos nela, que desejamos o melhor para elas, e por isso que estamos aqui para refletir, né? Todo o contexto dessa semana é dedicado a isso, refletir sobre o que é melhor para elas em termos de avaliação. Então, um beijo para vocês e tudo de bom.